Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O episódio de hoje é de uma série especial com os trabalhos vencedores do terceiro concurso de monografias do TCESP, realizado em 2025. Lobby hipnótico, as Big Techs e a manipulação da opinião pública no Brasil, dá o título da nossa conversa. Eu sou Patrick Rafael Comparoni, servidor da EPCP, e hoje tenho a alegria de estar na companhia de queridas amigas, grandes parceiras da nossa Escola de Contas, a Camila Rafael Gotsobruski e a Miriane de Freitas Segala, servidoras do TCESP, que representam nossos demais colegas do Tribunal de Contas, que formaram a comissão julgadora do concurso de monografias e definiram os trabalhos vencedores. Nós temos o prazer de receber a Ana Carolina Amado Brito, autora do trabalho mencionado e vencedora do concurso na categoria graduação. A nossa convidada é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, onde também é mestranda em Direito Comercial. Além disso, é pesquisadora na equipe de Direito e Tecnologia do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade. Antes de passar a palavra às minhas colegas que vão conduzir este episódio, eu quero, porém, cumprimentar a nossa convidada e parabenizá-la pelo prêmio. Ana Carolina, seja bem-vinda e muito obrigado por participar do Pod Contas. Muito obrigada, Patrick. Eu agradeço muito pelo convite, também pela organização do concurso. Cumprimento também a Miriane e a Camila. Muito obrigada pela disponibilidade de lerem o trabalho e também de participarem hoje. É um prazer estar aqui conhecendo vocês. Ana, para começar, explica para nossa audiência do que trata seu trabalho e o que motivou a escolha do tema, principalmente quais foram seus objetivos. Então, a ideia do trabalho surgiu de uma forma muito natural. Eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei que eu queria estudar governança corporativa associada a Big Techs e decidi dar uma olhada no site do Google. Aí, olhando o site dos Estados Unidos, eu vi uma aba escrito Lobby. E aquilo me chamou super atenção. Porque eu falei, como assim tem uma aba escrito Lobby assim, tão na cara? Com isso, eu decidi fazer uma pesquisa para descobrir como isso estava acontecendo no Brasil e fora do país. Fora do país, eu encontrei muito fácil vários relatórios falando sobre como as Big Techs assumiram uma posição enquanto principais lobistas. Só que no Brasil, isso não tinha nada escrito praticamente sobre isso, muito pouco. Então eu comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha de que talvez a gente não tivesse esses dados não porque eles não se reproduzem dentro do país, mas porque por uma falta de regulamentação, nós não temos disponíveis os dados que as empresas são obrigadas a divulgar fora do país. Então eu falei, talvez tenha outras formas de pesquisar sobre isso. Foi assim que eu decidi analisar qual o nível e qual a potencialidade das plataformas digitais na capacidade de manipulação da opinião pública. Olá, Patrick. Olá, Camila. Olá, Ana. Um prazer ter você aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Para que a nossa audiência consiga entender direitinho o teor do teu trabalho, é importante que a gente reforce alguns conceitos que você traz no seu texto. Por exemplo, segundo os seus estudos, o que significa lobby? E mais especificamente, você vai mais a fundo no termo e você traz para a gente uma terminologia em inglês, mas que faz muito sentido quando você explica, que é o grassroots lobbying. Explica para a gente quais são os conceitos que você se baseou para tecer aí toda a sua linha de raciocínio. Então, Miriane, se teve uma coisa que teve em comum entre quase tudo que eu li para o TCC, era que cada um apresentava um conceito de lobby. Então, eu quis escolher um para a gente, à medida que cada um for lendo o trabalho, todo mundo partir de um mesmo pressuposto, né? Então, dentre as opções, eu acabei optando por utilizar o conceito definido pela OCDE, que vai definir lobby como conjunto de ações conduzidas diretamente ou indiretamente por meio de qualquer pessoa física ou jurídica e que vai ser uma atividade sempre direcionada a funcionários públicos que vão participar do processo de tomada de decisão. Ou também associado sempre a quanto as partes interessadas que vão promover esse processo, incluindo tanto a mídia ou então um público mais amplo, sempre destinado a promover os interesses dos atores do lobby.
e influência, sempre com referência a essas tomadas de decisões públicas e ou processos eleitorais. Então, ou seja, sempre esse processo de tentativa de influência da opinião pública. Isso será lobby, assim como eu entendi, em termos gerais. Mais especificamente, você trouxe também o conceito do grassroots lobbying, que é um movimento específico que tem um diferencial. Ele não visa exatamente atores públicos ou representantes eleitos, por exemplo. Na verdade, ele visa o cidadão. Vamos pensar assim, o termo grassroots seria alguma coisa tipo raízes da grama, uma coisa bem assim, fundamental. Então, em vez de você ir na ponta, você vai para a base. Você manipula a opinião pública geral, e então você tenta influenciar dessa forma. E é isso que diferencia esse tipo específico de lobby. Ana, a sua pesquisa contemplou 2 estudos de caso. Quais foram os aspectos mais interessantes percebidos nessas situações analisadas? Então, sabe, Camila, quando eu pensei em analisar os estudos de caso, foi justamente por essa falta de dados que eu tinha reparado, né? E principalmente, assim, no caso do Brasil, porque a gente tinha acabado de passar pelo caso do famoso PL das fake news, né? Que é o famoso PL 2630, que vai tratar justamente sobre as plataformas digitais e que foi fonte de grande influência no debate público sobre justamente a forma como as plataformas digitais queriam que isso fosse percebido ou não. Mas antes da gente entrar nesse caso do Brasil, que foi o que me inspirou, eu decidi analisar também um contexto americano, que vai ser algo que aparece bastante na tese, porque foi o primeiro país a regulamentar o lobby. E aí, o caso que mais me chamou a atenção foi o Protect IP Act, que é também chamado de PIPA Act. Ele foi muito relevante para mim, eu acho que se poder destacar uma coisa em si do trabalho, foi justamente a forma como as plataformas digitais colocaram essa influência que elas queriam conquistar. Vou explicar assim em termos gerais. O PIPA Act, ele surgiu para ser uma lei que visava prevenir a promoção de pirataria. Assim, sempre você tinha a ver com prevenir ameaças online à criatividade econômica e ao roubo de propriedade intelectual. Essa lei, segundo mostram os registros, ela estava assim, praticamente certo que ela seria aprovada, até que as plataformas digitais e as grandes empresas de tecnologia decidiram intervir. Eles tentaram primeiro por uma via mais tradicional de lobby, de realmente você mandar lobistas, e isso não teve muita efetividade. Então, o que foi feito? As plataformas criaram sistemas em que elas, na realidade, as empresas criaram sistemas em que eles utilizavam as plataformas que elas já controlavam para disseminar o que eles queriam que o público entendesse sobre aquele tema. Por exemplo, o Google disponibilizou uma petição online intitulada End Piracy, Not Liberty. Então, acabe com a pirataria, não com a liberdade. Isso sempre uma forma de influenciar. Além disso, teve um caso muito específico que eles fizeram um blackout, em que vários sítios eletrônicos pararam de funcionar ao mesmo tempo, para que a população conseguisse ver aquilo e falar, ué, eu quero acessar esse site. Por que eu não consigo acessar esse site? E aí, associar aquilo, o PIPA Act que está gerando isso, então eu sou contra esse PIPA Act. Assim, a população foi indo para o lado do interesse das grandes empresas de tecnologia. E no texto, eu até coloco algumas citações de congressistas da época que relatam, por exemplo, falando que eles ligavam para o escritório de lobby do Google pedindo, por favor, falem para as pessoas pararem de ligar para cá. Porque era tanto cidadão ligando para reclamar do projeto que isso atrapalhava o trabalho dos congressistas. Então, assim, é um nível de efetividade na manipulação e na condução da opinião pública que eu achei assim, muito diferenciado. E em relação ao Brasil, a gente teve um caso similar em relação ao PL das fake news, que é o PL 2630 de 2020, em que justamente o Google, por exemplo, disponibilizou abaixo daquela barra de pesquisa que todo mundo conhece e usa quase todo dia, um texto que se chamava O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Ou seja, um texto claramente passando uma mensagem contrária ao PL das fake news e passando isso direto para o cidadão. Então, sempre esse tipo de conceito que foi o que a Miriane tratou anteriormente, do grassroots lobbying. Então, eles estão tratando diretamente com a população em si. Não estão falando com o congressista, eles falam com a população e aí a população liga para encher o saco do congressista. Então, isso foi o que eu achei mais interessante, assim, nesse estudo de caso.
Esses estudos de caso, eles mostraram para a gente exatamente o ponto que você queria provar, né? A influência pode vir tanto de cima, num lobby normal, quanto você pode tentar atacar a base e modificar a base, né? Ataque talvez não seja a melhor palavra aqui, mas você tenta modificar a opinião na base para que isso suba de uma forma que é aquela que você está querendo. Mas para além disso, Ana, o que chamou muito a nossa atenção no teu trabalho foi uma estrutura de ranking que você fez, uma análise dos principais fornecedores contratados nas eleições federais e municipais dos últimos 10 anos, para apresentar o potencial que essa influência das plataformas digitais tinha nas eleições aqui no Brasil. Conta um pouquinho para a nossa audiência qual foi o cenário que você encontrou nessa análise. Então, Miriam, quando eu analisei justamente essa questão do lobby, eu acho que é bom a gente ressaltar, porque o lobby tem uma carga muito negativa, né? Normalmente a gente associa práticas muito ruins. Mas no meu TCC eu até destaco que a participação política é uma forma essencial da democracia, ela é necessária. Sem E o dúvida. lobby é uma dessas vias. A questão é a diferença no acesso, que é um dos pilares regulamentares, um dos pilares regulatórios, perdão, que vão ser justamente previstos em relação ao lobby. Então, esses rankings foram muito importantes para a pesquisa para mostrar que o que eu estou falando não é que a gente tem que impedir o lobby. Na real, eu acho que a gente tem que regulamentar e reconhecer que essa é uma realidade da democracia brasileira. O que acontece é que precisamos atentar para essa diferença no potencial de influência. E é isso que os dados vão demonstrar. Porque justamente eu puxei os dados sempre pelo site do TSE, que vai disponibilizar justamente um ranking sobre os principais fornecedores para cada campanha eleitoral. Então, por exemplo, ao final do pleito eleitoral, os partidos políticos sempre têm que demonstrar e mostrar onde que eles investiram naquela campanha eleitoral. Então, por exemplo, a gente vai ter sempre o ranking dos 20 principais fornecedores que receberam financiamento para ajudar aqueles candidatos no intento de serem eleitos. E qual é a função de uma campanha eleitoral, assim, essencialmente? Convencer o público que o seu candidato é o candidato que deve ser eleito. Então, a gente tem ali um processo muito associado à opinião pública. Foi por isso que eu pensei que talvez seja uma boa forma da gente analisar a forma como isso acontece. E, originalmente, eu tinha pensado só em ver, será que as grandes empresas de tecnologia estão ocupando o topo do ranking? E rapidamente eu percebi que sim. Mas depois eu fui perceber que não só elas ocupam o topo do ranking, como elas o fazem de uma forma muito diferente do que faziam as outras empresas de outras áreas em pleitos anteriores. Então, por exemplo, se a gente puxar os gráficos que estão disponibilizados, e eu coloquei também os das eleições federais para mostrar uma manutenção da tendência. Mas eu destacaria em especial os das municipais, porque como a gente tem dados mais antigos, a gente consegue perceber mais essa evolução. Então, a gente tem, por exemplo, nas eleições municipais de 2016, praticamente todos os fornecedores que ocuparam esses 20 principais lugares do ranking do TSE, eles têm um nível de recebimento de capital praticamente, assim, paritário. É muito mais equilibrado. Quando você passa para 2020, em que as empresas de tecnologia e até mesmo empresas que não são claramente de tecnologia, mas que quando falam na sua atividade, falam em impulsionamento de conteúdo, que é justamente você promover conteúdo via plataformas digitais, via internet. Quando elas assumem o topo do ranking, elas começam a disparar. Então, se antes empresas de outras atividades econômicas mantinham o topo do ranking, mas mantinham isso de uma forma mais igualitária com as outras empresas, a partir do momento que o impulsionamento de conteúdo se torna a principal forma de formação da opinião pública em termos de capital que é alocado a esse intuito, elas começam a deslanchar. E aí você vê naquele gráfico de colunas muito claramente essa projeção, em que se antes o primeiro lugar era mais ou menos assim, parecido com o último lugar dos 20 primeiros, agora ele fica muito à frente. E para além dessa questão da concentração por empresas, os gráficos de pizza que a gente fez durante o projeto foi justamente para sinalizar sobre esses valores investidos por setor econômico. Então, além de uma organização de 1º a 20, foi feito um esforço de vamos juntar todo o dinheiro gasto nesses 20 principais
20 principais fornecedores do ranking. Vamos separar por tipo de atividade econômica e ver o percentual que está sendo alocado a cada atividade econômica. Então, tratando ainda sobre as eleições municipais, no primeiro gráfico a gente tem umas, vamos chamar, fatias de pizza, mais ou menos parecidas, não é tão diferente. Quando a gente passa para o gráfico das eleições municipais de 2024, impulsionamento de conteúdo ocupa mais de 40%. E originalmente o principal não passava de 30%, agora supera 40%. Tipo, é uma diferença muito grande sobre a relevância que isso tem na formação da opinião pública em relação a formas anteriores. Então foi isso que eu achei que os dados ajudam. E a gente até estava conversando sobre isso, né? A Miriane tinha comentado que é uma coisa muito frequente que a gente escuta sobre como as plataformas digitais influenciam a opinião pública. Mas esses dados ajudam a gente a visualizar o potencial que elas têm e como a forma e a capacidade que elas têm de influenciar a opinião pública é relevante a ponto delas conseguirem concentrar muito mais capital do que as outras formas de influência anteriormente tinham. Excelente, Ana. A sua monografia termina com a apresentação de um conceito novo, que eu achei muito interessante, inclusive. Você pode explicar um pouquinho para a nossa audiência o que é o lobby hipnótico? Então, eu decidi sugerir esse conceito porque eu aprendi com o meu orientador, que é o professor Carlos Portugal Gouveia, assim, sempre assistindo ele, acompanhando os seminários que ele organiza, que quando a gente identifica um fenômeno novo, é importante você dar nome para aquilo. E eu achei que, assim, pela análise, pela forma, assim, impressionante como os dados diferenciaram a participação de uma plataforma digital em relação aos outros tipos de formação de opinião pública, era tão relevante que justificava você criar uma nova categoria de lobby para que aquilo ficasse claro como um fenômeno diferente do lobby tradicional. Isso não é dizer que as grandes empresas de tecnologia não realizam lobby tradicional. Elas também realizam. Isso aparece, inclusive, no estudo de caso do PL 2630, em que é relatado que os lobistas fazem uma fila. Assim, então, uma coisa bem tradicional de você mandar um representante para o Congresso Nacional para conversar com congressistas. O que eu quis apontar aqui é que, além disso, as plataformas digitais têm um lobby muito diferenciado, porque aqui é um momento em que nós temos empresas privadas controlando a principal forma de opinião pública e num nível que anteriormente é inédito. Então, vamos explicar. As empresas e de grandes empresas de tecnologia, e isso é algo que já está muito consolidado na literatura, assim, tem um modelo de mercado muito associado a questões como coleta de dados, e a partir dessa coleta de dados você fazer o que eles chamam de micro-targeting, que é você entregar um conteúdo, direcionar um fato para uma pessoa no momento em que ela está mais receptiva a isso, da forma que ela está mais receptiva a isso. Então, acontece uma questão que é muito mais profunda do que o lobby tradicional. Que, por exemplo, quando a gente volta para a questão dos pilares regulatórios, que a gente vai falar ali, transparência, integridade e acesso. Qual é a transparência que existe num tipo de manipulação que você nem percebe que está acontecendo? Isso é algo que eu trouxe também no meu trabalho, que eu acho que é uma citação muito impactante do Mark Weiser, quando ele vai falar no texto The Computer for the 21st Century, que é um texto super tradicional, que ele fala que as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Elas se entrelaçam com o tecido da vida cotidiana até se tornarem indistinguíveis dele. Então é isso muito que acontece com as plataformas digitais. Você vive grudado no seu celular, e todo mundo faz isso, e você vive ali junto com ele e você não registra que o que está vindo por ele, na realidade, são interesses externos. É apresentado de uma forma muito mais sua, muito mais interna da forma como você lida com o seu dia a dia e com o que você vê, com o que você alimenta aquela plataforma. Então, justamente por uma junção do conceito de hipnose, que puxando pelo sistema Aloysio Lopes de Brito, que foi o conceito que eu decidi aplicar também, ele vai falar que a hipnose ela é definida como uma prática que gera um estado alterado de consciência e um aumento na receptividade às sugestões, que é justamente o que aparece no modelo de mercado aplicado pelas grandes empresas de tecnologia em relação às plataformas digitais. Porque você tem tantos dados sobre a pessoa que você consegue modular aquilo de forma que a pessoa fique mais
apta a receber as sugestões que você passa. E qual é o perigo disso? A gente pensa, por exemplo, o tanto de dinheiro que foi gasto ali naqueles pleitos eleitorais que a gente analisou para que as plataformas disseminassem informações sobre os seus candidatos. As plataformas não precisam ter esse gasto de dinheiro como uma forma separada, porque elas já dominam aquele meio de aquele importante meio de influência na opinião pública. Então, eu acho que compensa a gente sugerir um novo conceito de lobby, porque o que eu falo até de uma forma mais coloquial, porque eu não consegui achar um correspondente técnico para isso, é que se parece que está todo mundo jogando o jogo do lobby, as plataformas digitais, tipo, e consequentemente as grandes empresas de tecnologia estão em outra liga, porque elas têm ferramentas às quais os outros entes privados sequer têm acesso. Muito menos os demais entes que devem ter possibilidade de influenciar o processo público de decisão. Que aí não vamos nem tratar de empresas, que já têm normalmente um capital maior. A gente vai falar em terceiro setor, sindicatos. Como que essas pessoas vão competir, né? Então, justamente é por isso que é super importante essa apresentação desse novo conceito, porque é importante a gente ter em vista que é diferente do lobby tradicional, porque só assim é possível construir uma regulação que vai ser capaz de abarcar não só o lobby tradicional, como também esse lobby muito específico que tem acontecido recentemente. Perfeito, Ana. E aí, quais foram os resultados que você alcançou com esse trabalho? Porque, voltando um pouquinho na tua frase anterior, o lobby, a gente tem essa impressão de bate-pronto, que é terrível, péssimo, horroroso, mas a participação no processo democrático ela é muito importante. E o lobby faz parte disso. Então, qual seria, depois de todo esse estudo teu, qual seria uma possível solução que você traz para a gente? Como conciliar todas essas coisas? Então, não é uma tarefa fácil e eu não tenho muita pretensão de oferecer uma solução pronta. Eu acho que a gente contribui com o debate e eu espero que isso seja construído coletivamente, porque eu também acho que realmente é uma questão muito complexa. O que eu gostaria de sugerir, né, é que justamente a via possível que eu enxergo é regulamentação. Acho que o lobby é uma parte influente no processo democrático. E não reconhecê-lo e mantê-lo como uma regulação apenas via normas indiretas, como, por exemplo, o direito à petição previsto na Constituição Federal, mantém tudo sob uma névoa que torna ainda mais difícil você entender o que está acontecendo, se você não consegue sequer ver como você controla isso, né? Então, justamente, eu acho que a minha solução principal para o problema é que deve existir uma regulamentação, o que é algo que já é dito pela literatura há um tempo também. E eu acrescento que é muito importante ter uma regulamentação especificamente preocupada com a questão do acesso. Porque justamente o que eu sinalizo aqui é essa questão, né, das plataformas e das grandes empresas de tecnologia estarem numa liga diferente, né? Elas têm uma capacidade de influência na opinião pública muito ímpar, ao ponto de que eu não sei se é possível você criar uma regulamentação que vai gerar um nível de influência paritário. Com certeza é possível você criar um tipo de regulamentação que vai diminuir esse crescente gap. Então, por exemplo, é importante que a gente tenha uma regulamentação que, quando criada, tenha em vista não só essa questão de prever um acesso a nível formal, mas a nível material. Então, se você quer que as ONGs tenham capacidade de irem lá e apresentarem suas influências, você tem que dar capital para que elas consigam se transportar para Brasília, por exemplo. E não é algo simples, porque até no histórico legislativo traçado dos Estados Unidos, você vê várias leis, mas que elas não abordam diretamente essa questão do acesso. Então, se a gente fosse fazer uma questão simplesmente de um transplante, por exemplo, para a legislação brasileira, a lei já chega insuficiente para lidar com esse contexto. Então, é muito importante que quando essa regulamentação surja, ela tenha em vista essa questão de você prever uma regulação do acesso que vai trazer a possibilidade das pessoas apresentarem opiniões que não são ou do interesse das plataformas digitais ou até mesmo contrárias, para você conseguir fazer esse contraponto que é super importante para o processo político, né? Então, só assim que é possível você proteger a população de simplesmente se tornar uma massa de manobra
que eu vou chamar de até mesmo hipnotizada. Porque justamente quando o congressista recebe ligações nos Estados Unidos do PIPA Act, do cidadão falando para ele não aprova essa lei, o cidadão não entende que ele está representando o interesse de uma grande empresa de tecnologia. Ele entende, eu não quero isso. Eu estou representando o meu interesse. Sem perceber que aquele interesse tem a ver e foi incutado nele justamente por um interesse de uma grande empresa. Então, eu acho que assim, a solução principal, a princípio, é que os legisladores tenham muito em vista essa questão do acesso, para a garantia de outros tipos de interesse terem uma influência, se não tão forte quanto, também bem relevante no debate político. Ana, obrigada. Foi um prazer ler aí o seu trabalho. Eu sei que falo por todos da comissão. Nós gostamos muito das ideias que você trouxe, né, dos dados que você trouxe para que a gente pudesse ampliar mesmo esse debate. E, quem sabe, quando regulamentarmos essa situação, que seja uma regulamentação mais ampla, que abarque todas essas diferenças que você trouxe, que se tornaram tão óbvias para a gente depois de ler todo o trabalho que você fez. Camila, se você quiser complementar com mais alguma coisa, senão a gente volta para o Patrick. Ana, quero te parabenizar. Já tive a oportunidade de fazer isso. Seu trabalho, eu achei ele de uma clareza e de uma profundidade ao mesmo tempo incrível. Uma linguagem muito acessível e um tema que realmente precisa vir à luz aí para debate. Então, muito obrigada aí pela sua participação no Pod Contas e até uma próxima. Eu agradeço muito a nossa convidada, Ana Carolina Amado Brito, pela exposição do estudo com clareza, objetividade, o que permitiu a todos nós que acompanhamos compreender bem o seu trabalho premiado. Também agradeço às queridas Camila e Miriane por essa parceria tão bacana e a você que nos prestigia com sua audiência. Acompanhe as notícias no site do TCESP para se informar sobre o lançamento de um novo concurso de monografias que premia trabalhos de graduação, mestrado e doutorado. Até o próximo episódio do Pod Contas.